Hoje é sexta-feira e vamos falar sobre como você pode abordar a temática sobre namoro com o seu adolescente. Como é que a gente pode negociar dois L's, liberdade e limites? É fundamental que a gente saiba que quando o adolescente nos busca para falar de namoro, claro que ficamos absolutamente mexidas com as nossas histórias amorosas. Sem querer, retornamos um pouco às experiências amorosas que vivemos. E essa temática acaba mexendo também com a nossa sexualidade. Então, a primeira coisa que devemos fazer é separar nossas histórias das histórias dos nossos filhos, porque muitas vezes, quando nós as misturamos, acabamos entrando e favorecendo conselhos que não são necessariamente os melhores naquele contexto atual. É fundamental que a gente verifique que o significado, portanto, do que é namoro para os nossos filhos, provavelmente é diferente do que significou e significa namoro para a gente nos dias atuais. Muitas vezes, namorar para eles, principalmente em função da idade, 12, 13 anos, significa apenas trocar mensagens. Para outros, entretanto, significam passar um tempo maior juntos em contextos sociais. E para alguns, claro que significa também ampliar os contatos de intimidade. E para isso é fundamental que você reveja como é que você construiu o alicerce do seu relacionamento familiar. Adoro comparar o relacionamento familiar com a construção da casinha dos três porquinhos. Você construiu a sua casinha de palha, de madeira ou de tijolo, porque o lobo mau vai soprar. E a nossa expectativa é que a casa que construímos não caia. Mas para isso é claro que vai depender do material que você utilizou. Os tijolinhos indicados são 2C, confiança e cumplicidade. Confiança e cumplicidade. E é claro que o cimento é o exemplo. Qual é o exemplo que você tem dado a respeito do seu relacionamento de intimidade? Porque afinal de contas, desde sempre, eles ficam nos observando, mesmo que a gente acredite que isso não acontece. Um outro aspecto fundamental é que você verifique também a questão da idade do seu filho, da sua filha. Não necessariamente a idade cronológica é sinônimo da idade psicológica. Adolescentes de 12, 13 anos, às vezes, são muito mais maduros do que alguns de 16, 17 anos. Então, é fundamental que você identifique se o desenvolvimento físico e emocional caminham juntos. E aí você pode me perguntar, mas doutora, como é que eu posso saber? Simples assim, baseie-se na sua observação. Observe se o seu filho, se a sua filha, se eles são capazes de cumprir os seus compromissos. Compromissos em relação à escola e a outras atividades que eles se propõem a fazer. Observe também se eles sabem otimizar o tempo, ou seja, dividir o tempo para estudar, para ter atividades esportivas e também para namorar. Observe se ele tem um conhecimento grande de si mesmo e como é que ele lida com o controle de suas emoções. Aspectos importantes que você deve ficar atenta também é em relação a se você tem um menino ou se você tem uma menina. Quando é um menino que vem lhe procurar, é fundamental que você estimule os aspectos da empatia.
Tipo assim, não faça com a garota aquilo que você não gostaria que um garoto fizesse com a sua mãe, com a sua irmã. Ensine seu filho a trocar os papéis. E nesse sentido, sim, você está desenvolvendo uma habilidade, além da empatia, de uma intimidade mais saudável. No caso da menina, vá com ela a um ginecologista. É fundamental que nesse contexto, e de preferência, gente, deixe a menina entrar sozinha. Tem mães que querem ir junto e claro que essa cumplicidade às vezes tem limites. E ela vai ficar intimidada, provavelmente, de fazer algumas perguntas que, na sua ausência, ela faria com uma normalidade maior. Então, o autoconhecimento do corpo e o cuidado com a higiene íntima são aspectos fundamentais para se iniciar uma vida sexual. Caso eles venham a namorar, é importante sim colocar alguns limites: dia, hora e local onde eles vão se encontrar. Caso eles já estejam desenvolvendo uma atividade sexual, é fundamental que você sente com o casalzinho, com os dois, e os dois precisam falar um pouquinho como é que eles estão se sentindo. É fundamental que no diálogo A3 ou A4, porque seria interessante que o pai participasse também, mas normalmente eles não gostam, que eles começassem a refletir nas consequências das atitudes que eles estão assumindo. E finalmente é fundamental que você utilize o semáforo. Olha, tem coisas que eu realmente vou proibir. Sinalzinho vermelho. Tem coisas que a gente precisa ficar mais atentos. Então, sinalzinho amarelo. E tem coisas sim que nós podemos permitir. É no jogo desse semáforo afetivo que o relacionamento de intimidade precisa ser construído. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe e deixe aqui para mim as dúvidas que você tem a respeito dessa temática. Por enquanto, boas reflexões para nós.